Boa noite. Operação da Polícia Civil realizada em 6 cidades da região apreende drogas e uma arma que pode ter sido usada na execução do ex-jogador da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins, Matheus Garcia, no último dia 18 em São Vicente. A pistola 380 foi encontrada na cidade onde o crime aconteceu. A polícia acredita que pode ter sido usada pelo PM Jarbas Colferay Neto para matar o jogador da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins, Matheus Garcia, no último dia 18. Ele foi encontrado ainda com vida na rua Nicolau Grão Pérez, no centro de São Vicente. O atleta chegou a ser encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu. Na mão dele havia um carregador de celular, mas o aparelho não foi encontrado. O policial de 23 anos acreditava que a esposa, com quem tem um filho de 3 anos, mantinha um relacionamento não comprovado com a vítima. Jarbas marcou o encontro fatal com Matheus por uma rede social, se passando por ela. Nós cumprimos ontem 4 mandados de busca e apreensão em endereços em que nos pareceram suspeitos de podermos encontrar armas e objetos relacionados ao crime, roupa, mais propriamente dito. E numa das casas nós encontramos essa arma, uma pistola semiautomática, calibre 380. Então essa pistola pode ter sido usada no crime? Olha, para chegarmos a essa conclusão, somente após uma perícia. Essa arma vai ser encaminhada para a perícia, juntamente com um estojo que foi encontrado no local do crime. São calibres similares, calibres que servem neste armamento. A polícia também apreendeu 56 quilos de drogas, como maconha, crack e cocaína. 267 pessoas foram presas. Foram 24 horas de trabalho bastante intenso nos municípios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande. Nós conduzimos aos órgãos policiais 267 pessoas envolvidas diretamente na prática de crime, das quais 82 pessoas ficaram efetivamente presas, sendo 20 por autuadas em flagrante delito e 62 por força de mandado de prisão. Também tivemos a apreensão, a custódia de 23 adolescentes. Essa droga, se chegasse ao comércio, ao varejo, arrecadaria aí para os traficantes o valor aproximado de R$650 mil. Então foi efetivamente um golpe duro aí no tráfico de drogas. Tivemos também a apreensão de 8 armas de fogo e a recuperação de 6 veículos. Esses veículos são produtos de furto e de roubo. Um celular ou uma bicicleta mais barata pode ser um produto roubado. A compra dessas mercadorias de origem duvidosa também pode tornar o cliente um criminoso. A campanha Receptação é Crime, idealizada pelo pai do estudante Luan Oshiro, de 18 anos, morto em 2015 durante assalto em Santos, ganhou apoio e nova forma de expressão. O ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. A definição de receptação do Código Penal brasileiro, descrita no artigo 180, saiu dos livros de direito e ganhou os muros da linha amarela em São Vicente. O trabalho artístico, que tem como objetivo conscientizar a população sobre essa forma de crime, também eterniza a triste história de 2 jovens vítimas dessa modalidade na região. Para mim foi um grande privilégio, uma vez que eu tenho certeza que foi Deus que me deu essa capacitação, Eu não tenho formação acadêmica, embora eu estudo bastante sobre a arte. E foi um privilégio saber que eu posso contribuir com a arte para estar fazendo uma mobilização e com essa campanha sobre a receptação de mercadorias, de produtos, O que a gente está tentando fazer, pelo menos eu e minha família, é tentar transformar essa dor profunda, porque é profunda, em amor, Dar outra face. Rita é mãe de Gabriel. Em abril deste ano, em São Vicente, o adolescente voltava da casa da namorada de bicicleta quando foi surpreendido por 2 criminosos. O jovem foi morto e os bandidos, 2 irmãos, fugiram com todos os pertences dele. Eles estão presos
mas a dor da perda é quase impossível passar. Como aquele poeta que fala, né? Como se levasse alguém para a sala de cirurgia e arrancasse um coração sem anestesia, sem nada. É assim mesmo, é esse tipo de dor. Luan Oshiro é outro jovem lembrado no trabalho artístico. No dia 19 de outubro de 2015, ele saiu de casa para um aniversário. Foi vítima de latrocínio quando esperava um ônibus na Avenida Francisco Glicério, no Campo Grande, em Santos. Em ambos os casos, além do desejo de conscientização sobre a receptação, o sentimento das famílias é o mesmo. Justiça é o que a gente mais quer, porque também não adianta a gente viver com ódio, o desejo de vingança, isso não. Mas justiça a gente tem que pedir sim, porque tem que ser feita, né? Nada desse tipo ou qualquer outra coisa deve ficar sem punição, e nada fica sem punição, né? Nada que é de errado fica sem punição. É o que a gente quer. Destruído por uma ressaca há mais de um ano, o deck do pescador na Ponta da Praia, em Santos, ainda não passou por reformas. Apenas uma parte do deck do pescador pode ser usada. A forte ressaca em agosto do ano passado provocou a destruição de um dos principais equipamentos turísticos da cidade. De lá para cá, nada foi feito. É um perigo pescar por aqui, principalmente à noite, garante este vendedor que há 10 anos frequenta o pia. Se pegar um peixe um pouco maior, tem que atravessar para tirar o peixe de lá. Aí você corre o risco de acidente. Aí se você não passar, arrebenta a linha por causa do concreto que está aí tudo exposto. No tempo livre, este casal costuma pescar. Eles vinham ao deck quase toda semana. Agora raramente aparecem por aqui. A higiene mental é feita através da pescaria, turismo e tudo. A gente vem ver aqui o lugar bonito, do paisagem. No entanto, a gente encontra isso aqui, ó, só construção e olha lá, né? Nem construiu nada, não tá parado. Morador da Ponta da Praia, Marcos vem ao deck do pescador todos os dias. Ele lamenta a situação de abandono deste local, inaugurado há 14 anos. É muita tristeza ver o deck do jeito que está e a importância que o deck tem aqui no cenário turístico de Santos, né? Então é uma tristeza ver o jeito que está. Nós conversamos hoje com o secretário adjunto de Infraestrutura e Edificações de Santos, Nilson Barreiro. Ele informou que a reforma no deck do pescador vai custar R$1.100.000. A licitação da obra deve ser aberta na segunda quinzena de outubro. Demolir toda a parte que está prejudicada, a parte afetada, e vamos refazer o módulo do deck. E uma reforma geral, tanto na lanchonete como nos banheiros. O que a gente pede agora, que nós estamos um pouco de paciência, que nós estamos na fase final. Não é fácil, é R$1.100.000 que nós temos que capitalizar para realizar essa obra. A gente sabe a importância do deck, sabe o que ele representa para a cidade, e eu particularmente, que trabalhei até na primeira construção dele, eu sei o que ele representa. O governo estadual inaugurou hoje 2 escolas técnicas de economia criativa na região, uma em Santos, outra em São Vicente. A iniciativa vai gerar 1.200 vagas por ano em cada cidade. A unidade da ETECRE de Santos foi instalada neste prédio, na zona noroeste, onde funcionava o Via Rápida. O Centro Paula Souza vai ser responsável pelas aulas. Entre elas, práticas em mídias sociais, técnicas de web design, técnicas de design de moda, vitrinista e gastronomia. Os cursos duram até 3 meses e são voltados a pessoas com mais de 16 anos e desempregados. As inscrições devem ser feitas no ícone ETECRE do site viarapida.sp.gov.br. Cai a inadimplência do IPTU nos 9 primeiros meses em São Vicente. Quem garante é o prefeito Pedro Gouveia, que participou hoje do programa Bom Dia Baixada. Quando assumiu a prefeitura em 1º de janeiro, Pedro Gouveia herdou uma dívida de R$1 bilhão da gestão anterior. Uma das primeiras medidas foi decretar estado de calamidade financeira nos 6 primeiros meses. Várias contas atrasadas, salários de servidores, 13º, férias. E aí, diante disso, isso permitiu com que nós tomássemos algumas medidas com o apoio da Câmara Municipal, com o apoio dos servidores, para que a gente pudesse hoje superar esse momento difícil. Ainda continuamos muito atentos, porque nós temos números ainda que nos preocupam, é exemplo do limite prudencial, ou seja, com os recursos dentro do nosso orçamento investidos na folha de pagamento.
O prefeito de São Vicente ressaltou ainda que o pagamento do funcionalismo está em dia. Nós voltamos à normalidade, graças a Deus, de janeiro até agora não atrasamos um dia o salário de ninguém, temos conseguido pagar férias atrasadas dos servidores que estavam, desde 2014 com esse problema. Segundo Pedro Gouveia, a inadimplência do IPTU, que chegava a 60%, vem caindo. Hoje nós estamos abaixo dos 50% na inadimplência, mas nós temos a meta de equilibrar isso com números que são normais dentro das outras cidades do país, ou seja, chegar na média de 30% de inadimplência. Para isso a gente vai continuar trabalhando, fazendo campanhas, dando incentivos e mostrando que o poder público hoje está atuando para poder ter uma cidade melhor. O presidente Michel Temer foi notificado oficialmente nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados sobre a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. As acusações são de organização criminosa e obstrução à justiça. Também são citados os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Sobre esse e outros assuntos, eu converso com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite. O que acontece agora, Iberê? É a mesma rotina da primeira. Qual é a rotina? Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aquele grupo, vai ter o relator, já está uma briga lá, já puseram um relator amigo, depois a comissão vai entender se pode ou não, e aí vai para plenário. Já uma correria de troca, isso, de membros da Mas Constituição. O curioso é assim, nós estamos vivendo esta realidade no Brasil. Agora, na primeira denúncia, trocou-se por emendas, né? Todo mundo dizia assim, mas chamava o deputado, empenha a sua emenda. Não pagou, só empenhou. Aí, curiosamente, agora, o governo liberou, o seu Meirelles, 62 milhões para pagar aquelas emendas. Isso significa que vão precisar de novo do voto dos deputados. Então, primeiro vamos cumprir com aquele lá, porque senão eles votam contrário. Vamos pagar o que a gente está devendo. E aí fica aquela história de 62 milhões porque melhorou a arrecadação. Mentira. Então agora vai seguir aquele ritmo, entendeu? Vai para lá, briga, um levanta a plaquinha, o outro não, mas tá para mim que não vai adiantar, não vão aceitar. Tem muito dinheiro ainda no caixa do governo. Vai ficar para o final, depois do mandato. Isso vai ficar para as calendas, não sei quando é que vão discutir isso. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar Aécio Neves do Senado. Essa é uma decisão que pode ser revista também, porque já fala-se que o Senado pode rever essa decisão do STF. Na verdade, a gente tem que resgatar. O Renan Calheiros, lá atrás, quando foi citado pelo Supremo, bateu na mesa e disse assim, não, isso é um poder independente. Nós temos no Brasil os 3 poderes que são independentes. E ele diz, não vou assinar, não assinou, e ficou por isso mesmo, e ele continuou senador, presidente do Senado. A mesma coisa deve acontecer com o Aécio. É inconstitucional, na visão de muitos juristas, o Supremo, entendeu, definir uma pena para um senador de um outro poder. Então eu tenho a impressão que vão rever isso no Congresso, vão pedir um pleno do Supremo e aí vão jogar lá para discutir isso. Mas tem uma curiosidade. Lembre-se que aquele deputado Jacó, ele está preso na Papuda e a prisão dele é semiaberto. Então ele vai para o Congresso todo dia, entendeu? Aí ele pode ficar lá de manhã, vai à noite. E depois aí no sábado e domingo ele fica preso na Papuda, entendeu? E aí a mesma coisa fizeram com a Aécio agora. Entendeu? O senhor vai ficar em casa, não pode sair. Essas são as brincadeiras que o Brasil tem passado. Bom, como é que ficou o futuro político aí do ex-candidato à presidência, atual senador? E você acredita que ele também possa, por exemplo, ser afastado do partido dele? Ele no partido já está um pouquinho na gaveta dele, está quieto, né? O Tasso Gereissati assumiu, né? Estão juntos, obviamente ele tem a força dele partidária. Mas ele não é um bom cabo eleitoral hoje nessa discussão e não é bom para o partido que ele fique à frente do partido. O Senado aprovou o Fundo de Financiamento de Campanha, que pode valer a partir das eleições do ano que vem. Qual a opinião a respeito do fundo, Iberê?
Custo de R$1,5 bilhão aos cofres públicos por eleição. Essa é uma discussão interessante também, porque, na verdade, de onde vem esse dinheiro? Essa é a grande discussão. E parece que 30% disso viria das emendas parlamentares de bancada. A emenda parlamentar significa que, como a gente sabe, toda emenda parlamentar, 50% dela tem que ser em educação, saúde, em ações sociais. Então, dizem, a oposição está dizendo, que vão tirar dinheiro da saúde e da educação para poder financiar a campanha. Por um outro lado, tem os horários, o horário gratuito, né, de televisão, que os partidos usam, não no ano eleitoral. Durante o ano Durante não o eleitoral. ano todo. Então, essa receita também viria por aí. Mas eu me preocupo aí, a gente tem que fazer um... Nós temos que olhar o projeto que está sendo votado na sua íntegra. Eu tive a curiosidade de lê-lo e lá no meio está enfiado uma coisa interessante. Vou resgatar. O Vicente Cândido, que é o relator da reforma política, lá atrás entrou com uma ideia de que 8 meses antes da eleição o indivíduo não podia ser preso. Do PT, Vicente. Ele é do PT. E todo mundo batia, não, você está querendo salvar o Lula, porque até lá a segunda instância ainda não julgou, então ele está. Muito bem. Hoje, o Senado, pelo projeto do Romero Jucá, que é do PMDB, ele colocou lá no meinho uma história chamada pré-candidatura, que significa a mesma coisa. Mas está lá no meio, né? Se não tomar cuidado, vai aprovar com aquele meio mesmo. O que é pré-candidatura? Significa que em janeiro o indivíduo pode dizer, eu sou pré-candidato. Pronto. Pronto. É a mesma coisa que eu estava fazendo uns 8 meses antes. Quando a legislação diz que você só é candidato a partir de junho, depois das convenções. Então, por que o Romero Jucá, do PMDB, está fazendo isso? Porque ele precisa do apoio do PT. Contra o Temer, não pode votar contra. Então, vamos agradar também a bancada do Partido dos Trabalhadores. De uma maneira torta, resgatou... Sem dúvida. Né, aliás, projeto. Tudo ali é torto, né? Está tudo meio torto. Bom, o ex-presidente Lula apresentou à Justiça recibos para comprovar o pagamento do aluguel de um apartamento vizinho ao seu imóvel, né? Essa história toda aí que muita gente já conhece. Mas é uma sucessão de incoerências, né, nos recibos que fica até assustador. O que falar em relação a isso também, Iberê? Na verdade, o advogado tem dito, fala, não, são só 2 de 30. Quer dizer, a coisa está tão simples, né? Não, é só 2 aí que criaram um dia a mais, né? 31 de junho e 31 de novembro. Entendeu? E também um dos pagamentos, segundo a perícia, o próprio Glauco, que na outra delação, que é o cara que aluga, disse que nunca recebeu nada. Que é o primo do Boomlai, que é o amigo do Lula. Essa coisa é uma novela, é pior que novela mexicana isso. Nós estamos... Vai, agora vai ter que materializar a prova. Então vai fazer uma perícia em todos os recibos. O papel me parece que é do mesmo pacote, tudo que saiu lá, isso pelo que estão dizendo. Mas vamos aguardar, por enquanto está só no falatório. Precisa de provas contundentes, materialidade da prova. Berê, obrigado, viu? A gente tem muitos outros assuntos, né? Mas não vamos ficar aqui a noite inteira e temos assunto aí para muito tempo também, para outras participações suas, é claro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Futebol, o Santos B perdeu por 1-0 para o Desportivo Brasil hoje à tarde com o gol do atacante Eric. O jogo, válido pela segunda fase da Copa Paulista, aconteceu em Porto Feliz. Com a derrota, o Peixe pode ficar em último lugar da chave até o término da rodada. A próxima partida é no domingo contra o Mirassol, fora de casa. Já a equipe principal do Santos treinou na tarde de hoje. Mais uma vez, Lucas Lima e Renato não estiveram presentes. Assim como no treino de ontem, apenas os primeiros 15 minutos de atividade no CT Rei Pelé foram liberados para a imprensa. O Santos é vice-líder do Brasileirão com 44 pontos. O Palmeiras, adversário do próximo sábado, tem 43. Daniel Guedes vai substituir Vitor Ferraz na lateral direita e destacou que o time da capital vive um momento melhor. Pelo fato de estar jogando em casa, né, com o seu torcedor, enfim, vindo de algumas vitórias já, né, consecutivas aí, né, e a gente depois de ter saído, né, enfim, da Libertadores, eu acredito que o Palmeiras vive um momento
um pouco melhor que o nosso, né? Mas a gente vai para lá para justamente conseguir, né, tentar uma vitória e mudar, né, esse clima dentro do clube. Daniel Guedes disse ainda que o Peixe vai precisar de uma atenção especial para o jogo que acontece na Arena do Palmeiras. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de concentração, né? Que a gente precisa se empenhar bastante, marcar bastante, saber sofrer a pressão, né? Controlar o jogo, né? Ter posse de bola, enfim. Uma série de coisas que a gente sabe que precisa fazer, que é difícil, mas que a gente precisa fazer para poder fazer um bom jogo e conquistar uma vitória que vai ser muito importante para nós. E as Sereias da Vila seguem os preparativos em busca de mais um título. As atuais campeãs brasileiras disputam a final do Campeonato Paulista contra o Rio Preto, um repeteco do ano passado. O jogo de ida vai ser no sábado, fora de casa. As Sereias da Vila treinaram pesado no encerramento dos preparativos antes de seguir para o interior. As meninas do Peixe não querem repetir os erros do ano passado, quando bateram na trave e perderam o título para o Rio Preto. Ano passado a gente pecou bastante na finalização, mas esse ano a gente tem trabalhado bastante para poder não perder essa oportunidade. Esse ano a gente tá mais forte que o ano passado. A gente veio com um time diferente, né? Teve algumas contratações esse ano, mas a gente teve mais tempo de trabalho em conjunto, né? O Rio Preto, o forte delas é porque elas estão trabalhando muito tempo juntas já, elas se conhecem. Então esse período que a gente teve agora, esses 3 anos, vamos se dizer, juntas, a gente acabou se conhecendo mais, conhecendo uma outra. Então acho que isso fortaleceu para que a gente fosse campeã brasileira e agora estando em mais uma final. A equipe do Rio Preto foi a única que venceu as Sereias na competição. Na temporada foram 4 jogos com 2 vitórias para cada equipe. É um time extremamente competitivo que joga em cima da força física. Então a gente tem que tentar, a partir dessas características do adversário, né, ter a melhor postura possível dentro do campo e fazer com que o nosso jeito de jogar prevaleça. A conquista do Campeonato Brasileiro há 3 meses deu ainda mais motivação para as Sereias, que já balançaram as redes 100 vezes neste ano. A gente quer mais do que nunca esse título, porque ano passado a gente não conseguiu conquistar. E esse ano, se Deus quiser, a gente conquista esse título para a nação. Para a partida de ida da final, o time terá 4 importantes desfalques. Temos jogadoras lesionadas, no caso da Maurine, Suzane, Natane. Temos também jogadoras com cartões amarelos suspensos, que é o caso da Maria. Em suma, são atletas que ajudaram bastante ao longo do ano, mas como fora dito, o elenco é forte e a gente tem total certeza que as atletas que entrarem em campo farão o melhor possível. A partida de ida da final do Paulistão contra as meninas do Rio Preto vai ser sábado, às 3 da tarde, em Mirassol. Chegar lá é dar tudo de si, são 90 minutos, 180 ao todo e é tudo ou nada. A edição de hoje termina aqui. No youtube.com/santaportal você pode rever todas as matérias do programa. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.